estamos em Pentecostes. Então esteja atento. Deixa eu esperar ele descer, porque... Glória a Deus. Tem algum visitante hoje? Alguém? Aleluia. Cadê? Amém. Glória a Deus. Que chique. Seja bem-vindo. Você está em casa. Amém. Tem mais alguém lá atrás? Cadê? Faz assim com a mão. Faz assim. Que bênção. Deus abençoe. Seja bem-vindo também. Depois eu convido a igreja a se dirigir a esses irmãos que estão nos visitando e cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus, dizer para eles: seja bem-vindo à casa do Pai, porque essa casa aqui é a casa do Pai. Amém? Nós estamos em Pentecoste. Não é uma festa religiosa, porque a Bíblia não é um livro religioso, apesar das pessoas acharem. A Bíblia é um livro de instrução. Bem-aventurado é o homem que ouve a palavra de Deus, obedece às suas instruções, segue os seus preceitos e princípios. Está lá no texto. A Bíblia diz o seguinte: que este homem que assim vive e que assim faz, desfrutará. Fala para o irmão: desfrutará do melhor dessa terra. Você crê nisso? Ah, pastor, eu não creio muito não, porque eu não estou vivendo o melhor dessa terra e eu creio em Deus. Mas o texto é claro, o texto diz: bem-aventurado é o homem que ouve a voz de Deus e obedece os seus princípios e os seus preceitos. Não basta você crer que Ele existe, você precisa obedecê-lo. Muita gente, muitas pessoas creem que Deus existe. Muitas pessoas até confessam o nome dele. Muitas pessoas dizem que são filhos de Deus. Muitos já fizeram alianças em andar em obediência com Deus. Mas uma aliança sem compromisso, sem responsabilidade. Muitos professam uma fé, mas uma fé falsa. Uma fé mentirosa. Uma fé que engana. Uma fé que suborna, uma fé que enrola o outro, uma fé dentro de quatro paredes, onde o nome dele é falado, mas essa fé lá fora não é demonstrada. Pelo contrário, lá fora ela é falsificada. E por essa fé falsa lá fora demonstrada, é que o Evangelho de Deus, não, o Evangelho que nós pregamos, ele é blasfemado. Mas a Bíblia diz que todas as nossas ações, todo o nosso comportamento, as nossas palavras, a Bíblia diz que nós vamos dar conta dela um dia ao Criador. Ele diz também que nós colheremos e nós teremos em abundância os frutos que nós declaramos. Está lá na palavra em Provérbios. Que nós vamos ter uma vida farta daquilo que declaramos, daquilo que falamos. Por isso ele diz na palavra em Provérbios que há poder de vida e de morte nas palavras. E que o homem se fartaria dos frutos dos seus lábios. São tantas coisas que Deus coloca no coração da gente para ministrar no dia de Pentecoste. E eu estou me esforçando e vou me esforçar para não sair. Não vou sair desse tema Pentecoste, por mais que eu queira. Mas Pentecoste é uma promessa de Deus, é algo tão lindo da parte de Deus, irmãos. Pentecoste é uma oportunidade que as pessoas têm de receber o Espírito Santo na vida delas. Posso ouvir um amém? Amém. Porque é Ele que faz toda a diferença. É Ele que te dá capacidade, capacitação para obedecer a Deus. É Ele que te dá sabedoria, entendimento para fazer as escolhas certas, tomar as decisões corretas. É através do Espírito Santo, uma vida iluminada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, é que te dá força para resistir às obras carnais. É através do Espírito Santo que você consegue resistir os pecados que guerreia contra o nosso corpo, tentando destruir a nossa vida.
É com o poder do Espírito Santo que a nossa família reage aos ataques do diabo e diz não para os propósitos do diabo e diz sim para os propósitos de Deus. Aleluia. É através do Espírito Santo que a igreja cresce. E é pela ausência dele que a igreja acaba. É pelo poder do Espírito Santo que há as curas, os milagres, as maravilhas. É através do Espírito Santo que nós entendemos a palavra de Deus. E é através do Espírito Santo que cada um aqui é tocado por Deus e vem se render a Ele. É o Espírito Santo que te deu condições de estar aqui hoje, mesmo a sua carne dizendo, não vai hoje não, deixa para outro dia. É o Espírito Santo que te pegou pelas mãos e te conduziu até aqui hoje. Apesar de você resistir, e apesar de quantas vezes o Espírito Santo te chamar e você tem uma desculpa para ele. Mas você pode dizer para o irmão que está dizendo, mas hoje quem venceu foi ele. Hoje quem venceu. Hoje não foi você que venceu, não foi as desculpas. Hoje você não adiantaria você falar que está com dor. Não adianta você vestir uma roupa e achar que está ruim, botar outra, achar que está ruim e falar não vou porque a roupa está ruim. Porque hoje Ele quis que você estivesse aqui. Posso dizer um amém? Porque foi Ele que te trouxe aqui. E Ele quer falar com você hoje. Ele quer preparar o seu coração para Ele fazer morada. Posso dizer um amém? Amém. Porque a Bíblia diz que Ele vem, faz uma limpeza, expulsa algumas coisas. Depois Ele varre, bem varrido, enfeita e diz assim, está preparado o ambiente. Agora eu quero saber se Ele quer que eu entre e fique com Ele, porque eu estou à porta e bato. Se alguém abrir essa porta, eu vou entrar e vou cear, vou ter intimidade. Então, Pentecoste é um dia propício, não que os outros dias não sejam, mas hoje é uma data marcada por Deus na Bíblia, desde o começo. É uma data que Ele disse, olha, hoje é dia de você sair daqui cheio do Espírito Santo. Sabe, sair daqui totalmente transformado. Hoje é o dia que você tem de oportunidade para dizer para o Espírito Santo, falar, Espírito Santo, hoje é Pentecoste, eu quero sair daqui cheio de Pentecoste. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Vamos começar por aqui no Lucas 17. Para você entender algumas coisas que talvez você tenha até ouvido falar, mas não é bíblico. Aqui é a palavra de Deus, aqui é o que a Bíblia diz, e contra essa palavra não tem argumento, não tem desculpa. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Olha o que diz o texto no versículo 20, Lucas 17, a partir do 20. A Bíblia diz que, sendo Jesus interrogado pelos fariseus, que era uma classe de religiosos, e não só religiosos, mas conhecedores da lei. O grupo fariseu é um grupo que tem um conhecimento profundo das Escrituras. Jesus, ele até faz elogios aos fariseus. Ele diz, olha, o que vocês ouviram dos fariseus foi a verdade, por isso pratique tudo que eles falaram para você. Só tem uma coisa que eu quero que você faça, o quê? Não imite. Não imite eles. Porque eles falam, mas eles não vivem o que falam. Então, o fariseu é uma espécie de pessoas que sabem muito bem dirigir a vida dos outros, mas não cuidam da própria vida. O fariseu é uma classe de religiosos que olha o cisco que está no olho do irmão, mas não consegue olhar a trave que está no seu olho. O fariseu é uma classe que engole camelo e consegue vomitar com mosquito. O fariseu é uma classe que Jesus chama de hipócritas, porque é assim que é uma pessoa que tem conhecimento do que é certo e vive fazendo o que é errado. Ele é hipócrita. E esses fariseus vai questionar o mestre da lei, ele vai questionar justamente Jesus Cristo de Nazaré.
E vão fazer perguntas para Jesus. E quem faz pergunta tem o quê? Resposta. E vão fazer perguntas para Jesus aqui, e Jesus, respondendo a eles, nos dá uma chave tremenda acerca do reino dos céus. Olha o que Jesus fala para eles, olha o que ele diz. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Presta atenção nisso. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Você não pode pensar que o reino de Deus ele é visível, porque não é visível, apesar de influenciar o que você vê. Jesus diz: olha, o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Versículo 21. E nem dirão para você: olha, ele está ali, o reino de Deus está ali, ali é o lugar do reino de Deus, ali é o lugar certo. Ou seja, não é ali, é lá que é o lugar certo. Ou lá que é o lugar certo. Não existe uma direção onde você aponta e diz: ali é o reino de Deus. O reino de Deus é manifestado ali, naquela igreja, ou naquela outra igreja, ou na tal religião. Então, não tem, o reino de Deus não vem com aparência humana, o reino de Deus não vem visível, o reino de Deus não tem um lugar. O reino de Deus tem um ambiente. Por isso que eu digo que você pode estar num lugar e não ter um ambiente preparado pelo Espírito Santo. Talvez você esteja num lugar onde diz que é o lugar certo, mas você talvez não esteja correto. Talvez você esteja no ambiente, mas o ambiente não está em você, não encontrou você. Por isso nós temos visto na televisão nos últimos dias pessoas dentro do Afeganistão, dentro das mesquitas, sendo batizadas com o Espírito Santo, sem antes ter frequentado nenhuma igreja evangélica, pelo contrário, proibidos de falar o nome de Jesus. Não só nesse texto Jesus deixa claro que o Espírito Santo, ou Deus, a presença de Deus, ele não tem um ambiente físico onde o homem diz é assim ou assim. A Bíblia diz que aonde estivesse uma pessoa reunida em nome dele, ele estaria no meio. Agora, como vai estar no meio de um? Porque ele está dizendo: o reino não é visível, você não vê Jesus, ele está aí dentro de você. Olha o que ele vai dizer, olha a chave que ele vai entregar. Ele diz assim, olha o que ele diz: não adianta dizer que o reino está ali ou está aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Fala para o irmão: o reino de Deus está dentro de você. Sério, fala forte com ele, fala: o reino de Deus está aí dentro de você. Agora, o que você está fazendo do reino de Deus? Você tem honrado o reino de Deus que está aí? E detalhe, não é o pastor Timago que está falando que o reino está aí, não. Quem está falando que o reino está aí foi Jesus Cristo. Ele não mente. O reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus está dentro de nós. Agora eu tenho liberdade para fazer do reino o que eu quero, mesmo que não seja certo. Mesmo que eu entristeça quem pagou um preço muito caro para que o reino estivesse dentro e não fora. E hoje é Pentecoste. Ele quer visitar a sua casa. Ele quer visitar a sua casa. Aleluia. Ele quer visitar a casa. Aleluia. Ele quer entrar no quarto, sala, cozinha, banheiro e diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele quer visitar você hoje na plenitude. Ele quer tomar você da cabeça até a planta dos seus pés. Ele quer transformar a nossa vida, a sua vida, a minha, a nossa vida, para sempre. Ele quer nos libertar, nos curar de nós mesmos. Olha o que diz em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Jesus vai dizer como que o reino funciona. Primeiro ele disse que o reino não é visível. O reino, ele está dentro de você. E o que ele está dizendo? Que o reino você precisa sentir. Você precisa ter sensibilidade para entender que ele está aí dentro de você. Mas você também precisa entender o que ele está dizendo, que você é responsável por esse reino que está colocado em você. Porque as pessoas lá fora conhecem o reino que está dentro de você. As pessoas lá fora, elas conhecem o Jesus que você diz servir.
A nossa família enxerga o Jesus que eu demonstro para ela. Lá onde eu estudo, no meu colégio, na minha faculdade, lá onde eu estudo, eles conhecem o Jesus que eu digo que sirvo. Agora, que Jesus eu apresento para eles? Que Jesus nós estamos apresentando para os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes? Que Jesus nós estamos comungando num ambiente como esse aqui? Que reino de Deus é este? Que muitos dizem que conhece, diz que sabe, mas não vive, não pratica, não vivencia. Era esses fariseus que estavam criticando Jesus ou questionando Jesus. Não somos diferentes. Às vezes queremos saber qual é o lugar certo, qual é a maneira certa de fazer, qual é a maneira certa de cantar, de pregar, de dançar, e o Deus está falando a maneira certa está dentro de você. É só manifestar essa maneira. É só cumprir princípios, viver os estatutos. E aí ele está dizendo em Marcos 4, ele vai ensinar como funciona o reino, como o reino funciona. No versículo 26 ele diz assim: disse também Jesus, o reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse uma semente na terra, e ele fosse dormir, e depois se levantasse de noite, dormisse de novo, e levantasse de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. Jesus está dizendo que o reino de Deus é quando você tem uma atitude e depois você esquece. Você vai dormir, acorda, dorme, é isso que ele está dizendo. E de repente aquela semente cresce e você nem viu como, mas ela cresceu. Aí ele diz assim, olha a sequência, ele vai dizer o seguinte, no verso 28. A terra por si mesma ela produz o fruto. Primeiro vem a erva, depois vem a espiga, e por último vem o quê? O grão cheio na espiga. No 29. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe se mete a foice, porque é chegado a colheita, a ceifa. Ele está dizendo que o reino de Deus, ele é como se fosse uma semente lançada na terra. E você não sabe o dia nem a hora, mas vai crescer. Vai crescer. Ele está falando que é uma atitude nossa, plantada no reino, ela vai ter resultado. Toda atitude sua, toda decisão sua, toda escolha sua tem um resultado diante de Deus. Toda atitude, toda palavra, toda ação, toda reação é uma semente. E ele diz, no reino de Deus, tudo que é plantado na terra, tudo que é colocado na terra vai crescer. Só que tem um detalhe, ele explica nos mínimos detalhes, dizendo que primeiro a erva cresce, depois ela produz o quê? O que diz o texto? Ela produz o quê? Primeiro, olha o que ele diz assim, primeiro produz a erva, depois as espigas, por último o grão, na espiga. A espiga do milho vem primeiro, depois é que vem os grãos. Aí ele diz assim, e não só depois dela produzir os grãos, ainda existe um tempo ainda, que é o tempo de amadurecimento. Depois que ela está madura, aí sim, mete a foice e colhe. Deus está dizendo que tudo na nossa vida tem um tempo. Tudo tem um tempo na vida. Mas ele está dizendo o seguinte, mas toda ação, reação, tem um resultado. Talvez você não colheu ainda, porque ainda não chegou a hora, mas a hora certa vai chegar. Por isso a questão não é a colheita, porque ele está garantindo que a colheita vai existir. Ele está perguntando o seguinte, o que você tem plantado? Fala para o irmão que está dando, o que você está plantando durante a vida? Porque a colheita é certa, ela vai chegar. Talvez nós reclamamos, as nossas reclamações, elas são os frutos de nossas ações.
Se eu quero resultado diferente, eu preciso plantar semente diferente. Se eu quero que o ano de 2025 seja o ano melhor do que o de 2023, eu preciso mudar as minhas ações de 2023, senão elas vão repetir. Jesus está dizendo, o reino de Deus vai muito além do que você pensa, porque ele não é visível. O reino de Deus, ele se manifesta em um comportamento. Eu vou explicar como é isso. É como um homem que joga uma semente na terra e depois vai dormir, ele nem sabe, nem vai lembrar. De repente a semente cresce, a espiga cresce, vem os caroços, vem o tempo de amadurecimento, aí vem a colheita. Mas eu estou ministrando para pessoas que só têm plantado coisas boas. Então a coisa boa vai chegar o tempo da colheita. E a Bíblia diz que uma semente de milho dá direito a uma espiga. Eu não lembro agora. Uma vez eu falei aqui que eu fui fazer uma pesquisa e em média era de 296 a 396. É um negócio assim, de caroço. Eu não tenho certeza. Foi muito tempo atrás. Em uma média de quantos carocinhos vem num milho, numa espiga. Resultado de uma única semente. De uma única semente. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente planta. Porque depois a colheita ela vem num nível muito grande. E ele diz assim, olha o que diz aqui, presta atenção, isso é muito sério. Nós estamos em Pentecoste, fala de colheita. Ele diz o seguinte, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja surge, a igreja ela aparece em Pentecoste. O Pentecoste é tão importante, que 3 anos e meio de Jesus ministrando a palavra, Jesus naquela cruz sofrendo o que sofreu, dando, declarações de amor visível, instruiu tudo que foi necessário, treinou os discípulos apóstolos, fez deles apóstolos, mas não foi o suficiente para que a igreja, para que tudo que ele falasse funcionasse. A prova está que quando ele morre, os discípulos se dispersam, todos eles, e ele fez isso para reunir de volta. Levou mais de 40 dias, até que um dia, numa reunião, Jesus pega de surpresa 11 apóstolos, sendo que na primeira reunião só teve 10. E ele fez isso para juntar homens que andaram com Jesus, comeram, beberam e dormiram com ele, ouviram direto dele, homens que decidiram voltar à vida cotidiana normal, vou pescar, e ainda induziu os apóstolos, homens que estavam no caminho de Emaús. Deus não mandou para lá, pelo contrário, eles tinham, se você pegar o nome dos dois e olhar os versículos anteriores, quando Jesus estava vivo instruindo seus discípulos, você vai ver que esses 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús foram os 2 discípulos que Jesus falou, eu quero que vocês vão de 2 em 2, mas tu vão para Samaria, e eles estavam indo para Emaús. Contrário, Jonas, lembra de Jonas? Vai para Nínive, ele está indo para Tarso. E aí Jesus chega para eles e fala para eles assim, olha, vá para Jerusalém e fique lá, até que do alto venha poder sobre vós. E quando esse poder vier, ele vai dar condições a você de testemunhar no meu nome. Não só em Jerusalém, mas em Samaria e em todos os confins da terra. Aleluia! E não só vai ter poder para testemunhar, mas também terão poder para, em meu nome, expulsar os demônios, curar os enfermos. Vocês não só vão falar línguas, mas vão ter o dom de interpretá-las. Farão maravilhas se crerem, e farão obras maiores do que a que eu fiz. Vá para Jerusalém, permaneça, persevere em Jerusalém, até que do alto sejam cheios e recebam a promessa que foi profetizada pelos apóstolos antes de mim. Até Jesus
sabia da importância do Espírito Santo para a sua vida, para o seu ministério, para o sucesso daquilo que ele investiu a vida. Em Pentecostes a gente compreende que não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito Santo, é o agir dele. Você pode saber tudo, você pode entender tudo, mas se o Espírito Santo não for seu parceiro, tudo que a gente faz é como um sino batendo, um som vazio. Mas quando o Espírito Santo toma, quando o Espírito Santo põe a mão, quando o Espírito Santo abraça, você não precisa fazer muita coisa. Glória a Deus. Não precisa fazer muita coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4:4. Eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, encheu. Num dia como hoje. Hoje é a mesma data que está sendo comemorada em Israel. Nós temos o privilégio de literalmente estamos terminando Pentecostes, quer dizer, cumprindo-se o dia de Pentecostes justamente hoje. Hoje, aqui no Brasil, é a mesma data que está acontecendo na Israel agora. Lá começou pela manhã. E nós temos o privilégio esse ano de estar sendo comemorado na mesma data. Lembra? Qual foi a palavra rema do ano para essa igreja? O que Jesus falou para os discípulos? Vá para Jerusalém e fique lá, até que isso fala de perseverança. Justamente hoje, Pentecoste. Atos dos Apóstolos diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles. Verso 44. Ele diz assim: todos os que criam estavam, que irmãos? Unidos. E tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Verso 46. Perseverando, o que diz o texto? Perseverando unânimes todos os dias. Aonde que eles estavam? No templo. E o que eles faziam no templo? Partiam o pão e levavam para onde? Para as casas, e comiam o quê? Com alegria. E o que mais? Verso 47. Louvando a Deus. E o que acontecia por eles louvar a Deus? Caía na graça de quem? E o que acontece no texto? Era o evangelismo que fazia isso? Eram os hinos cantados que faziam isso? Era a pregação que fazia isso? Era a presença de quem? Na vida de quem? Fala assim, na minha vida. Profetiza, estou cheio do Espírito Santo. Fala, estou cheio do Espírito Santo. Você está percebendo aqui? Qual era a característica de quem está cheio do Espírito Santo, irmão? Ele ama estar junto. Ele ama estar junto. Mas não é com acepção. O texto diz que todos amavam estar juntos. Todos amavam a comunhão. E o texto diz que não só tinham comunhão, como eles perseveravam. Tinham a perseverança, pagavam o preço. Porque estar junto não é fácil. Permanecer não é fácil. Pergunta para o irmão: é fácil permanecer na igreja? Pergunta para ele: é fácil? Não é fácil permanecer num lugar como esse não, pastor. Apesar de ser igreja, apesar de a gente chamar de casa de Deus. Olha para o irmão assim: apesar de você ser meu irmão, pelo menos a Bíblia diz, né? Mas não é fácil tolerar você. Fala para o irmão: não é fácil de tolerar. Porque tem hora que você é insuportável. Fala, abre o coração pro veio que eu estou pregando. Você é insuportável. Chato. Deve ser chato. As mulheres estão aproveitando, né? Falando do marido: você é chato. O pastor está falando: aproveita. Você é chato.
Aí, marido, aproveita também, você também é chata. Você é um chato. Eita, Jota. Olha, você também é chata. Eu sou chato, irmão. Quem concorda que eu sou chato, levanta a mão. Quem? Os outros estão tudo mentindo. Os outros estão tudo mentindo. Sabe por que eu sou chato? Porque você é outro chato. É isso aí. Sabe por que sua mulher é chata? Porque ela é mulher. Aí vai e casa com outro homem que é chato. Vai. Quebrou. Aí é uma chatice só, cara. E o pior é que a gente fala, estão cheios do Espírito Santo. Até não pisar no carro. Não é assim que a gente fala? Aquele crente que roda baiano. Presta atenção. O texto diz aqui que o comportamento deles era tão agradável, não somente a Deus, mas às pessoas. Aqui no texto, versículo 44 diz: louvando a Deus, caía na graça de todo o povo. E aí a cada dia acrescentava no Senhor aqueles que iam ser salvos. Sabe o que é isso? O seu culto, o culto que você presta para Deus influencia quem vê. Sabe, o culto que você está oferecendo para Deus, você está louvando a Deus, você está glorificando a Deus, isso não agrada somente a Deus, não. Claro que agrada, o princípio é agradar a Deus, mas Deus está falando, eles caíram na graça também do povo. E por cair na graça do povo, Deus fazia o quê? Vai para lá também, ser chato junto com eles. Sim ou não? E aí ficou, olha que coisa linda, o que funciona, olha como que o Espírito Santo trabalha. No versículo 31 agora, lá no 31 diz assim, ó, Atos Apóstolos 4, 31, olha o que diz aqui, abre aí, Atos Apóstolos 4, 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios de quem? Do Espírito Santo. Eles foram cheios de quem, irmãos? Espírito Santo, e anunciava com trepidez a palavra de Deus. E da multidão daqueles que criam era um só o coração, um só era a alma deles. Ninguém dizia que coisa alguma pertencia a ninguém, mas todas as coisas eram comum a todo mundo. Verso 33: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia o que, irmãos? Abundância. Abundância de quê? De graça. Pois não havia entre eles necessitado, porque todos eles que possuíam suas casas vendiam, traziam o preço e depositavam aos pés dos apóstolos, que repartia a qualquer que tivesse necessidade. Olha o nível de crescimento, maturidade espiritual, olha o nível de crescimento que eles tinham. Ah, pastor, doar minha casa? Calma, vai chegar a hora do culto da oferta ainda, peraí, calma aí. Você só pode dar para Deus aquilo que Deus te entrega. Ele nunca vai te pedir uma coisa sem antes te dar primeiro. E se alguém pedir você alguma coisa que Deus não tenha te dado, é mentira, não dê. Deus nunca quer o que é seu. Ele sempre vai pedir o que é dele, que foi confiado a você. Quando ele pediu ao povo de Israel, lá no Êxodo, capítulo 25, que eles trouxessem para Deus e entregassem na mão do sacerdote Arão as ofertas para construir o tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio deles, Deus está dizendo: peça a eles que tragam da minha oferta. Por que dele? Porque quando eles saíram do Egito, eles foram expulsos do Egito como escravos. Eles foram escravos, 400 anos, escravo não tem direito a nada, foram expulsos. A liberdade já era tudo. Mas Deus falou: Abraão, Moisés, sim, Senhor, vai a cada um deles, pede para voltar, e ir até a casa dos faraós, a casa dos egípcios, das suas patroas, dos seus patrões, e pedir a eles ouro, porque eu, o Senhor, vou mover o coração dos egípcios para dar ouro a eles em abundância.
Moisés chega neles e fala: olha, Deus mandou dizer para você, perdi o seu patrão, que te deu ouro, que restitua você pelos 400 anos da sua geração que trabalhou no Egito. Ele diz que vai mover o coração dos faraós, vai mover o coração dos egípcios para dar vocês a ouro. Depois leia Êxodo capítulo 2 e 3. Aí a Bíblia diz que eles foram, as famílias foram na casa dos seus patrões, dos egípcios. E os patrões falaram: o que vocês estão fazendo aqui? Suma daqui. Não. O nosso Deus mandou que viesse aqui pedir a senhora ouro. E não é um ouro, é ouro em abundância. Nós queremos receber por uns 400 anos que a nossa geração serviu a vocês. A Bíblia diz que antes dos egípcios dizer não, Deus tocava no coração deles para que eles achassem graça na pessoa. E aí achavam graça na pessoa, ia dentro dos seus cofres, esvaziava os seus tesouros e entregava a Israel. Está escrito aí em Êxodo 2, 3 e 4, e a Bíblia diz que israelitas, todos eles, saíram do Egito cheios de ouro em abundância. Irmãos, é tão sério que está escrito lá que as mulheres saíam com os 5 dedos cheios de anéis, os 5 dedos, rolos e rolos de cordões de ouro no pescoço, até no dedo dos pés elas colocavam anéis. Está escrito lá, todos saíram enfeitados de ouro dos pés à cabeça, e muito ouro. Saquearam todo o Egito. E aí se cumpre 2 coisas que estão na Bíblia. Primeiro, que a Bíblia diz que o coração dos reis está na mão de Deus e Deus inclina para onde Ele quer. Você pode sair daqui hoje cheio da presença do Espírito Santo e amanhã você tem a resposta favorável a seu respeito. Daquela pessoa que você está aguardando uma resposta. Você pode ter uma resposta favorável do seu patrão, ele olhar para você amanhã, achar graça em você e promover você. Você pode achar graça aos olhos de alguém lá fora que tem as condições que você precisa. Tem o socorro que você precisa. A Bíblia diz que ele fez isso no coração de Boaz em relação a Ruth. O coração dos reis está na mão de Deus. Deus pode mover hoje as pessoas que estão lá fora, que pode ser chave para virar a sua vida. Aleluia. Mas para isso eu preciso receber nessa casa aquele que está na porta batendo, dizendo: eu quero entrar. Eu preciso entrar, eu preciso fazer morada. Mas ele está dizendo o seguinte: você precisa estar aberto para isso, você precisa estar preparado para receber a presença. Porque quando ele vier, ele vai mudar toda a tua história. Posso ouvir um amém? Amém. Olha o que ele diz em Atos Apóstolos 12, já estou partindo aqui para o finalzinho. Atos Apóstolos 12, verso 5. Diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. No verso 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandecente dentro da prisão, e tocando nele do seu lado, Pedro despertou a Pedro dizendo: levanta-te depressa. E na hora que Pedro abre os olhos e começa a levantar, diz que caíram das suas mãos as algemas. No verso 12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem pelo sobrenome Marcos, aonde muitas pessoas estavam reunidas. O que acontece no texto aqui? Pedro está preso, irmãos, de mãos e pés amarrados em correntes. E diz o texto que a igreja estava na casa de Maria, a mãe de Jesus. Estava de joelhos dobrados, orando, intercedendo por Pedro, que estava lá na prisão, condenado à morte, ele ia ser morto. A Bíblia diz que eles estavam reunidos na casa de Maria, a igreja fazendo orações e intercessões. E enquanto a igreja estava ali orando na casa de Maria, o anjo do Senhor visitou a prisão onde estava Pedro. O anjo chegou nele e falou: depressa, fique de pé depressa. E quando ele se levanta, as algemas começam a se quebrar e cair, e Pedro foi liberto. O texto continua, porque eu pulei por 12 para dar hora. O texto continua dizendo que Pedro, levantando, ele vai andar nas portas da cadeia e vai abrindo, porque ele estava preso na última cela. Tinha que passar por 4 portões de ferro, e cada portão desse tinha 4 guardas armados. Pedro estava numa prisão máxima, segurança máxima. A
Mas a igreja estava em casa, de joelho dobrado, orando. O anjo do Senhor recebeu as orações, foi até lá e arrebentou as correntes, arrebentou as cadeias. E a Bíblia diz que o Pedro ia andando, o anjo junto com Pedro, as cadeias iam abrindo as portas. Sabe aquela porta automática que você pisa e abre? Isso foi inventado por eles aí. Deus está dizendo que o poder está na igreja, cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, lá na sua casa você dobra o joelho, a sua oração atravessa os céus, toca o coração de Deus nas suas necessidades daqueles que estão presos, e você dá a direção e fala: Senhor, visita aquela cadeia em tal lugar se é assim, visita aquela pessoa que está passando por tal situação assim. A Bíblia diz que Deus envia o anjo do Senhor. Aleluia. Você está entendendo, sim ou não? Talvez você tenha pessoas que precisam de uma libertação, pessoas que estão presas nos vícios, pessoas que estão presas na incredulidade, pessoas que estão presas em cima de uma cama, numa enfermidade, que a medicina já deu a palavra dela. Talvez você tenha alguém que precisa de uma libertação, eu não sei em que área. Talvez você mesmo precise de uma libertação, e a Bíblia diz que quando a igreja dobra os joelhos, ora a Deus, Deus ouve a palavra, envia anjos. Esse é o poder de uma igreja, é o poder de uma pessoa cheia da presença de Deus. Lá na sua casa, você dobra o joelho e dá a direção, Deus envia. Hoje é noite de cura, libertação. Hoje é noite de salvação, é noite de presença do Espírito Santo. Hoje é a noite, irmãos, a noite da colheita. Ai, pastor, eu não quero colher não, porque eu só plantei o que não prestava. Mas pode começar hoje a mudar a semente, para poder mudar os resultados. Hoje é noite de arrependimento. Posso ouvir um amém? Amém. Hoje é noite de quê? De arrependimento. Porque o Espírito Santo ele vem. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos 9. Atos dos Apóstolos 9, verso 31 diz assim: assim pois a igreja em toda a Judeia, em toda a Samaria, ela tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. O que acontecia com essa igreja? Fala assim: multiplicava-se. Mas por que ela multiplicava? Porque elas andavam no temor de quem? No temor de quem, irmãos? Olha o que diz aí, verso 31, diz o quê? Assim, pois a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada, andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo ela multiplicava. Estão os segredos aí. O Espírito Santo tem esse poder de multiplicar. E isso não é só a igreja, não. Porque a Bíblia diz que Deus multiplicava na vida de cada um que pertencia à igreja na época, com abundância de graça. Era tão abundante a vida deles, tão farta a vida deles, que eles vendiam propriedades. Imagina você ter daqui um tempo, quem sabe até o final desse ano, condições de vender algo grande, relevante, e chegar aqui e colocar os pés do pastor e falar: pastor, eu trouxe essa quantia aqui para o senhor dividir com quem tiver necessidade. Quem quer viver essa misericórdia de Deus? Quem quer viver esse mistério? Porque o texto diz que Deus dava abundância de graça a eles, que era de tal maneira, eles tinham abundância de tal maneira, que eles não tinham necessidade de coisa alguma, pelo contrário, sobrava. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia. Mas sabe aonde começa a colheita? Começa dentro do coração semeador, um coração bom, coração puro. Lembra que eu falei domingo passado? Uma fé não fingida, um coração puro e uma consciência limpa. É uma pessoa que deita na cama e tem a consciência de que está em paz. Não prejudicou ninguém, não falou de ninguém,
não fez nada que abonasse ou desabonasse a imagem de ninguém. Um coração puro, sabe aquela pessoa que além da consciência o coração está puro, está santo, está limpo, sem nenhum peso, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma amargura. E uma fé que não é fingida, é uma fé verdadeira, uma fé que ele expõe a verdade, é uma fé que ele não só diz que serve a Deus, mas ele diz que serve a Deus com sinceridade. É uma fé verdadeira, coração limpo, consciência limpa. É isso que agrada a Deus. Nós demos aqui semana passada, preparando cada um de nós para o dia de hoje, para que hoje Deus falasse: ei, o reino de Deus não é visível, o reino de Deus não é tocado, mas o reino de Deus é sentido. O reino de Deus é semelhante a uma semente plantada, vai vir a colheita. E talvez você plantou algumas coisas boas e não está vendo o resultado hoje, mas Deus está falando: calma, já estão os caroços, já estão grudados nas espigas, só está esperando somente o momento da maturidade, amadurecer. Daqui a pouco ele dá a ordem, pode colher. Talvez você ainda não colheu porque está faltando isso. Mas eu sinto hoje que nós estamos muito perto de ter um avivamento. Aleluia. Muito perto, porque os sinais são visíveis. Amém. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, para chegar onde chegou, ela teve que ser perseguida. Ela teve que ter um grupo de pessoas lutando para que ela fechasse. E aí Deus falou: oh, você está enganado. Quanto mais você torcer contra, mais eu faço crescer. Olha o que eu estou contando para vocês a história. Eu queria ter tempo para ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2 até aqui, no 12. Que no capítulo 2 começa com 12 discípulos entrando para dentro do cenáculo. E as pessoas olharam os 12 discípulos dentro do cenáculo e falaram: o que eles estão fazendo lá? Eles falaram que Jesus mandou ir para lá e ficar lá até que o alto seja cheio do Espírito Santo. Ah, não, também quero essa promessa, porque a promessa diz respeito não somente a eles, mas todos quantos receberam Jesus como seu Senhor. Nós também queremos. E a Bíblia diz que 120 pessoas foram até aquele lugar. E ficaram ali esperando, perseverança, até que do alto veio um som, um vento, e encheu a todos, e eles não puderam ficar sentados. Começaram a falar em línguas, e se mover em línguas, falar em línguas, foram recebendo o poder do Espírito, poder do Espírito. Atos Apóstolos 3, a Bíblia diz que Pedro se levanta num questionamento. Começa o primeiro questionamento: estão bêbados, estão loucos. Pedro se levanta, já não é mais o Pedro, já não é mais o Simão, medroso, analfabeto, não é aquele que quer desistir, é aquele que se levanta, se posiciona e diz: aqui não tem ninguém bêbado, aqui estou mexendo da presença de Deus, a promessa de Deus se cumpre hoje, e creia no Senhor Jesus, vocês também têm o direito, mas é preciso arrepender-vos dos vossos pecados. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele dia, os que receberam a palavra de bom grado, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que foram quase 3.000 almas. Aleluia. Quase 3.000 almas. Olha o poder. 3.000 pessoas. De uma única só vez, de 120 passa para 3.000. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro está numa reunião com os 3.000. Pedro está ali todo empolgado, ministrando a palavra, os outros apóstolos orando, outros ungindo, outros separando as doações para entregar para as viúvas. Roma se levantando com seus algozes, mandando prender, mandando matar, perseguindo a igreja. Está lá no texto: levantou-se a perseguição, no capítulo 3. No capítulo 4, Pedro está lá pregando para aqueles 3.000, alimentando as famílias. E a Bíblia diz que Deus toma Pedro de uma tal unção que ele ministra a palavra e mais 4.000 almas se convertem. Já são 7.000 almas. Aleluia! 4.000. E você vai andando
estudando na Bíblia, Atos dos Apóstolos 4, Atos dos Apóstolos 5, e a igreja sendo perseguida, a unção se levantando contra ela, já começa a morrer apóstolos, já começa a morrer Tiago, já começa a morrer fulano, ciclano, e aí Pedro, e vai subindo, de repente vem Paulo no caminho de Damasco, Deus converte Paulo, um perseguidor da igreja. E aí, agora a igreja passa de 3.000 para 7.000, depois de 4.000, a próxima conversão agora é uma cidade inteira de Samaria. Deus começa a usar prostituta, Deus começa a usar pessoas comuns, começa a usar o ex-assassino e fazer dele um apóstolo. A sombra de Pedro estava curando as pessoas, a roupa de Paulo estava curando as pessoas. A Bíblia diz que ele chegava nos lugares, liberava a oração, e a Bíblia diz que o lugar tremia e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Olha o mover de Deus. Tudo isso foi promessas de Jesus. O reino de Deus é como uma semente plantada, irmãos. O reino de Deus não está lá fora, o reino de Deus não está ali, não está lá, o reino de Deus está aí dentro. Ele precisa ser sentido, ser vivenciado. Ele precisa dizer, alguém precisa dizer, eis-me aqui, usa-me a mim, eu quero esse poder na minha vida. Se tem alguém aqui que quer, fique de pé em nome de Jesus e vamos clamar por esse poder. A Bíblia diz que eles ficaram naquele lugar perseverando em orações. Perseveraram em orações, pedindo, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu gostei. Não, eu gostei. Mas um dia, Jesus disse que ele virá buscar a sua igreja. E essa igreja precisa estar cheia. Aleluia. Cheia de azeite. Está acesa. E ela não pode ser somente cheia de azeite. A Bíblia diz que ela tem que ter azeite na reserva. A Bíblia diz que perto do fim ele vai dizer, ei, aí vem o noivo. E as noivas vão ter que se preparar, se posicionar. As noivas vão ter que pegar suas lamparinas. Aleluia. Vão ter que pegar suas lamparinas e acender suas lamparinas. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei que crente você é, que noiva você é, se você é uma noiva prudente, ou se você é uma noiva que não está sendo tão prudente como deveria ser. Mas ainda hoje, aquele que tem um azeite, ele está aqui pronto para encher a sua vasilha. Mas Pedro foi claro, Pedro disse, arrependei-vos, para que possa receber da promessa. A promessa diz respeito não somente a nós, mas a todos quantos o recebeu como Deus. Talvez você que está aqui tem uma mania, tem um comportamento que nem você gosta, nem você mesmo. Você já está de saco cheio desse comportamento, você já está aborrecido com esse comportamento. Você já tentou de tudo e não conseguiu se libertar dele. Talvez através desse comportamento você tenha atrapalhado a convivência da sua família. Talvez você tenha perdido amigos, já perdeu emprego, já perdeu tanto com esse comportamento. Mas hoje a Bíblia diz que quando o Espírito vem, ele faz uma geral. Ele tem o poder de cura, poder de libertação. Talvez você precise ser uma pessoa liberta de qualquer vício, qualquer mania. Talvez você esteja aqui hoje aprisionado em dívidas, nome agarrado, nome amarrado, está endividado. A Bíblia diz que o Espírito
Santo veio sobre eles. Eles começaram a andar no temor do Senhor, começaram a louvar a Deus com sinceridade. A Bíblia diz que ele caiu na graça de Deus e Deus derramou sobre eles uma abundância de graça. O poder está na mão de Deus. É Ele. Lá no livro de Joel capítulo 2 diz: arrependei-vos, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ele fala de arrependimento interno, não externo. Ele fala: vem para o altar, clame no meu altar, chore no meu altar por arrependimento, que eu vou ouvir do céu e vou derramar sobre vocês o azeite, e serão cheios do meu Espírito, e começarão a ser cheios do meu Espírito, e depois trarei a abundância de trigo, trarei a abundância. Ele vai falando a abundância, ele falou que vai trazer, mas primeiro ele enche do Espírito Santo, e depois ele vai trazendo. Ele fala: multiplicarei o trigo, multiplicarei as vossas sementes, multiplicarei os vossos lagares. Presta atenção, o Espírito Santo ele vem inaugurar uma colheita. O Espírito Santo ele vem para inaugurar a bênção de Deus. O Espírito Santo vem antes preparar você para viver o melhor de Deus. O Espírito Santo vem para dizer para você: eu vou te entregar o melhor que eu tenho para você. Mas eu preciso pegar você por completo. Aleluia. Ficar em Jerusalém. Perseverança até ser cheio do Espírito.